Buenas a todos! Eu sou o Guilherme Koblinski. Essa é a primeira aula de interface do SketchUp Pro. Nesse primeiro momento, a gente vai reconhecer essa interface. Temos aqui alguns menus laterais. Teremos algumas ferramentas para serem colocadas. Antes de mais nada, verifique nosso conteúdo de hoje. A introdução, a interface, a navegação na área gráfica, a questão do zoom, a órbita, né? Selecionar objetos, apagar objetos, percepção dos componentes, que são eles, né? A gente vai perceber essa ideia, a unidade de medida, arquivos iniciais do template, salvar um projeto. Vamos então logo para os menus importantes. Começando o Sketch, se você começou com algum template inicial, independente se for metros, centímetros ou o fundo cinza ou branco, independente disso, você consegue mudar. Então, logo de cara, procura o menu Styles. Esse menu Styles, veja que você consegue expandir e reduzir as janelinhas sempre observando essas flechinhas. Perceberam que todos estavam reduzidos aqui no início? Se você quiser reduzir aí na tua interface. Outra coisa importante que vocês verifiquem, fora essas flechinhas, aqui em cima temos uma taxinha. Parece uma cartolinha, né? Veja se você clica ali, você consegue deixar o default ray escondido, colocando o mouse, ele mostra, percebeu? Ó, coloca o mouse, vem, tira o mouse e sai. Eu vou deixar ele fixo, olha só, com essa taxinha para baixo. Agora cuidado com o X, se você clica nesse X, ele fecha. Tem como voltar, olha lá, ó, Windows Default Tray, tá lá, ó, Show Tray. Habilito, visualizo o tray. Bem importante essa parte, né? Então verifique que em Windows Default Tray você tem vários menus. E um dos menus que temos ali é Styles. Eu peço que você deixe ele ativo, né, para conseguir utilizar e já de cara verifica lá componentes. Bem importante então também componentes nesse início, a identificação dos componentes. O Mark, esse cara que se chama Mark, ele é um componente e verifique aí, ó, selecionando o objeto. Procure também o menu Entity Info. Aparece lá o componente selecionado. Definição Mark. Esse objeto que eu selecionei, né, o Mark, ele tem algumas definições e também conseguimos ver esse componente na cortina Outliner. Ele vai mostrar todos os grupos e componentes dessa cortina. Bem importante a utilização dela. Estamos conhecendo a interface, verificando aqui alguns menus. Então, em destaque temos cortina Outliner, Entity Info, componentes também. Deixa eu reduzir a cortina Outliner, reduzir o Entity Info. A cortina, o menu componentes eu desabilitei. Windows Default Tray, ó o menu componentes. Menu componentes, quando você clica na casinha, você consegue visualizar todos os componentes, somente componentes, não temos mais nenhum aqui, mas teria uma lista de vários componentes. Todos os componentes que estão sendo utilizados nesse arquivo. É o Mark que está lá. Perceba aqui então, na casinha, é o InModel. Você pode procurar outro componente, perceba. Clicando nessa flechinha, opa, foi muito rápido, né? Ó, essa flechinha aqui, Navigation. Você vai ter então várias opções de componentes pelo Sketch. Ele vai fazer uma pesquisa de componentes na biblioteca do próprio Sketch. Vou clicar em Component Sampler. Temos aqui alguns. Vou procurar aqui, vou pegar um banco. Dando um clique nesse banco, mexo o mouse, perceba que ele já vai na telinha. Clique em qualquer ponto. Para você conseguir orbitar, você vai utilizar o teu mouse, o zoom, que é o scroll para frente e para trás. Estamos aí com os primeiros comandos, né? Bom, para a gente conseguir colocar algumas ferramentas, com o scroll do teu mouse você fez o zoom, né? Para frente e para trás. Vamos colocar algumas ferramentas aí, úteis para o decorrer então dos desenhos e também da visualização. Lá em cima, vai lá em View, Toolbars. View, Toolbars. Vamos colocar aqui algumas ferramentas, e são três importantes. Large Toolset, Styles e Views. Esses três então, bem importante, o Large Toolset, Styles e Views. O Large Toolset é o lateral aqui, ó. Veja lá, esse menu lateral. Veja que você consegue retirar, vejam esses pontinhos, né? Se você clica, segura e arrasta, você consegue tirar o menu. Tira e coloca ali, ó.
Colocou lá. Esses outros menus, então, temos Views, vista frontal, vista superior, enfim. E Styles, né? Styles é o modo de visualizar. Você consegue visualizar em raio-x, enfim, outras percepções. Tudo lá, pode dar um close. Deu close. Vejam que o primeiro comando que é importante para a gente, o comando select. Clicando no comando select, você consegue selecionar os objetos, não é? Comando importante também agora, a lupa e a órbita. Esses três aqui, na verdade, são bem importantes já. Clicando aqui na órbita, você consegue clicar na tela, segurar, arrastar e orbitar. Vou voltar aqui para o select. Temos alguns atalhos. O atalho para o select é a barra de espaço. Atalho para a órbita é clicar, segurar, arrastar a rodinha do teu mouse. É o scroll, não é? O clica, segura e arrasta, orbita. Perceba que eu estava no select, daqui a pouco eu cliquei, segurei e arrastei a rodinha do meu mouse. Se você segura o shift ao mesmo tempo, ele vem o pan. Ele anda que nem caranguejo aqui, ó. Percebeu? Você pode segurar o shift, clicar, segurar e arrastar a rodinha do mouse, não é, juntos, e fazer o pan. Beleza, bem importante então essas informações. A lupa sozinha nada mais é do que o zoom, que é o scroll para frente e para trás. Uma coisa importante, para olhar aqui, por exemplo, a camiseta do Mark, a barba do Mark, ó, você vai colocar o mouse bem em cima do objeto e vai aproximando. É um zoom focado, né? Como se fosse um foco. O teu mouse, o cursor do mouse é um foco. Não precisa clicar, é só colocar o mouse em cima. Percebeu? Tá fácil aí. Então ficou assim. Orbitou, clicou, segurou, arrastou a rodinha, segurou o shift, fez o pan. A gente pegou então componentes, através desse menu, componentes. A casinha, quando você clica na casinha, como a gente viu, vai mostrar então os componentes que estão presentes. Né? Somente os componentes. A mesma coisa vai acontecer a cortina outliner. Você vai conseguir visualizar então esses componentes. Veja quando eu clico aqui, temos o Mark. Quando eu clico aqui, temos aqui o banco que tem várias outras peças. Veja que essas outras peças aqui são alguns grupos. A diferença de um grupo e componente, depois a gente vai perceber. Mas a princípio, a primeira diferença na lista é um visual. Aqui temos 4 quadradinhos, aqui temos um quadradinho só. Depois a gente vai falar com calma, então, como funciona os grupos e os componentes, qual é a principal diferença. No primeiro momento, então, nessa brincadeira da interface, reconheçam algumas ferramentas como o Select, como a gente viu, a órbita, o pan, que é essa mãozinha, e também a lupa. Os atalhos para esses comandos são bem importantes. A gente usou o mouse, né, como atalho para as ferramentas da órbita e do pan, aí também do zoom, mas o select, o atalho é a barra de espaço. Quando você clica, você aciona o select. Se você aciona o M, você aciona o mover. Então são duas ferramentas importantes que você vai usar muito. O M para mover e a barra de espaço para o select. Mas se não estiver funcionando aí, vai lá em cima em Windows, temos aqui preferências. Às vezes o atalho não funciona. E lá em Windows Preferências, Shortcuts. Lá em Shortcuts você pode verificar essa questão. Dando um reset all, você vai deixar a configuração como a configuração original do Sketch, sem alteração nenhuma. Então, se não estiver funcionando algum atalho, dando reset all, vai configurar com o original e vai agora funcionar. É só dar um OK. Temos a unidade de medida. Lá em Windows, Model Info, Units. Veja lá, ó. Na opção Units, decimal metros, deixei essa unidade de medida. Então, 2 menus importantes lá em Windows, né? Aliás, são 3 situações aqui já importantes de destaque, né? O Default Tray, Model Info e Preferências. Beleza, eu estava selecionando objetos, né? Dando um clique apenas nos objetos. Cuidado, se você dá 2 cliques, você entra no componente. Percebeu? Ó, entrei no componente do Mark. Olha como ficou. Ficou azulzinho, né? Os quadradinhos ficaram brancos. Há uma diferença aqui quando você entra. É diferente quando você seleciona. Veja lá, ó. Eu vou selecionar este banco aqui pela cortina outliner. Ó. Selecionei, clicando uma vez, ficou grifado. Quando você clica 2 vezes, você pode editar. Por exemplo,
Vou selecionar, vou deletar um objeto. Vou selecionar aqui essa camiseta, a superfície da camiseta, e vou dar um delete com o teclado. Olha lá, ficou transparente, percebeu? Transparente no caso, né? Ficou sem superfície. Eu editei este componente. Para isso, então, eu tive que clicar 2 vezes para entrar. Você pode clicar 2 vezes na cortina Outliner, ou pode clicar 2 vezes aqui. Importante lembrar que você deve estar com o comando select para entrar e sair dos componentes e dos grupos. Foi isso que aconteceu agora. Firmeza? Então, se eu clico fora, eu saio do componente. Se eu clico uma vez, eu seleciono o componente. Se eu clico 2, eu entro no componente para poder editar. Por exemplo, selecionei aqui e dou um delete, deletei. Dando um clique fora, eu saio do componente. Só lembrando então, a negação da área gráfica, é importante verificar a lupa, o zoom, a órbita, né? Com o teu mouse você consegue. O selecionar e apagar objetos, nessa etapa, verifique aqui que se você dá um clique, você seleciona, mas você pode selecionar os 2 objetos. Por exemplo, se eu clico em um, seguro o CTRL e seleciono o outro, eu consigo então selecionar mais de um objeto. Segurando o CTRL, percebeu o maisinho que aparece no meu mouse? É o mais que aparece, não é? Eu posso fazer isso de outra maneira. Veja que eu dou um clique fora, tirei a seleção. Eu posso clicar, segurar, arrastar da esquerda para a direita. Perceba que eu estou com o modo Windows. É um retângulo que está sendo criado. Esse retângulo, então, todos os objetos que estão totalmente desse retângulo serão selecionados. Todos estão totalmente dentro. Esse outro exemplo, só o mark está. Quer ver? Ó? Percebeu? Só o mark foi selecionado. Agora, da direita para a esquerda, o modo crossing tocou, será selecionado. Percebeu que só está tocando nos elementos e serão selecionados? Né? Vou dar um clique fora, perceba. Beleza, objetos selecionados, você pode deletar, modificar, ou a percepção aqui é a cortina Outliner, como eles estão estruturados. Uma das estruturas aqui na hora de selecionar, veja que eu consigo selecionar um objeto. Dei um clique, veja que eu selecionei esse objeto aqui direto pela cortina Outliner e já tive acesso a ele. Se eu quero editar, por exemplo, vou clicar 2 vezes, entrei no componente e agora eu vou fazer uma edição. Naquela hora eu deletei um objeto, né? Agora eu vou fazer um push-pull. Acionar esse comando aqui, o push-pull, para puxar, só para mostrar uma situação. Se eu dou um push, ó, editei este objeto, e esse objeto era um grupo. Sair do grupo, ó. Vou dar um clique aqui fora da cortina Outliner. Você pode dar um clique aqui fora, isso aqui é fora da cortina Outliner. Ou dar um clique aqui fora do componente. Se você dá um clique aqui fora na tua janela, né, na tua área gráfica aqui, ó, você saiu desse componente, mas ainda está dentro do componente principal, que é o banco. Isso aqui pode ser bem confuso, porque eu quero já alertar o quanto antes. Eu vou dar um clique aqui fora, vejo que agora eu saí completamente do banco. Olha uma sequência. Se eu quero entrar nesse componente, nesse grupo, na verdade, dessa madeira, se eu dou um clique, não está todo em um componente. Se eu dou 2 cliques, eu entro no componente. Se eu dou um clique e percebo esse componente, dou 2 cliques, eu entro nele. Para sair, olha a sequência. Dou um clique fora, saí daquele componente, ainda estou nesse grandão. Dou outro clique, saio totalmente. A vantagem da cortina Outliner é que você pode acessar rapidamente. Olha lá, clicando 2 vezes, entrei naquele componente que é o copy 007. Eu entrei 2 vezes clicando rapidinho lá, mas eu sabia qual era o elemento, né? Se eu quero sair, dando um clique aqui fora, sai de uma vez só. Então ficou assim. Se eu quero entrar nos elementos, por exemplo, quero entrar nesse elemento aqui. Se eu dou um clique, opa, é um componente. Se eu dou 2 cliques, eu entro. Se eu dou um clique, opa, um componente. Clico 2 vezes, entrei. Dou um clique, achei até que enfim o componente. Ó. Dou 2 vezes, entrei. Aquela hora eu editei um grupo, não foi? Esse aqui, percebeu que é um componente? Vou aplicar um push-pull. E olha lá, ó. Esse componente foi repetido várias vezes, não é? Eu editei um componente, editei todos os outros. Se temos cópias desse componente, temos mesmo, né? Ó. Uma cópia, várias cópias aqui. Se você editar um componente, essa é a mensagem aqui, quando aparece um componente, são 4 quadradinhos, percebeu? É diferente do grupo.
Veja que o grupo, eu editei um, mas não editei os outros. Nome igual, objeto igual, editou um, editou os outros. Clicando fora, percebeu que fui dando vários cliques aqui fora? Dando vários cliques aqui fora, eu fui sair nos componentes. Então, cuidado, sempre para entrar e sair de componentes é o comando select. A barra de espaço no teclado é o atalho para o select. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira aula aí da interface do Sketch. Só para concluir, para salvar o arquivo, File, Save As. Vou salvar o arquivo aqui nos meus documentos, vou colocar um nome aqui qualquer. A1. Salvei, vamos verificar então. Unidade de medida, salvar um projeto. Um comentário então nos arquivos iniciais do template, para a gente fazer o fechamento. Você tem vários arquivos iniciais, não é? Quando você começa o Sketch, vai aparecer então uma mensagem de templates. Você começa um template e a tua preocupação inicial é o estilo e a unidade de medida. E posteriormente as ferramentas você vai alternando, colocando, tirando ferramentas, conforme as necessidades. Então, qual a principal atenção? Qual é o estilo e a unidade de medida? Se você escolheu aqui metros, vamos perceber aqui o estilo. Comecei um arquivo novo. Procurando aqui o menu Styles, bem importante o menu Styles. No menu Styles eu tenho aqui o Default Styles, procura nesta flechinha. É um menu bem importante e vários outros menus terão essa aparência. Você percebeu lá o menu componentes muito parecido. Veja a cortina Select, temos a cortina Edit e tudo mais. E aqui não temos uma flechinha? Várias famílias de estilos. Dentro do Default Styles estão os principais para modelagem. Alguns outros são bem diferentes e pesados para desenho. Vejam aqui que esses são os principais. Eu vou trocar aqui só para você perceber. Ó. Eu vou pegar aqui a sorte. E ó, se eu pego esse estilo, um estilo todo diferente. Perceberam? Para modelagem, esses serão muito pesados e difíceis de trabalhar. O meu conselho, então, Default Styles. Em Default Styles, você tem o Simple Style, esse que você começa o jogo. Vou dar uma atenção rapidinho para o reloginho. Estou vendo esse reloginho? E aparece uma mensagem. Uma modelagem mais rápida, não é? Esse reloginho, veja quando eu clico. Olha a diferença no Mark. O Mark tem todas as linhas com a mesma espessura. Diferente do Simple Style, que tem as espessuras mais grossas nas extremidades. Percebeu? Aqui é mais fino e aqui fora é mais grosso. Isso acaba atrapalhando, então, quando o teu projeto é muito pesado. Vários segmentos. Quanto mais linhas, mais pesado é para orbitar. A tua placa de vídeo vai acabar sofrendo um pouco. Se você quiser usar o Simple Style e tirar essas linhas mais grossas, a minha dica é Cortina Edit. E na Cortina Edit você tem sim ali as edges, essa opção de edges. E é o Profile, que está com peso gráfico 2. Se você tira o Profile, está tudo certo. Olha lá. Tirou o Profile, vai dar tudo certo. Você vai voltar aqui na Cortina Select. Veja que ele apareceu um reloginho. Não teremos mais aquele peso gráfico. Então, uma dica aí, se você quiser usar o Simple Style, utilize ele então com o reloginho, né? Sem aquele peso gráfico. O Shade com texturas, você visualiza as texturas. Temos alguns estilos, por exemplo, como Hidden Line, você não visualiza, ou Wireframe, né? Todos em linhas. Então, há vários estilos diferentes aqui, beleza? Eu vou escolher aqui por enquanto Shade com texturas, para você analisar aqui, ó, todas as linhas fininhas. E se você quiser então o Simple Style, Edit, tirando Profiles, fica então mais leve. Tudo bem? Voltando para Select, fechou. Essa é a preocupação inicial num arquivo do Sketch, a interface, uma brincadeira então. E um template, você vai se preocupar com Styles e com a unidade de medida em Windows, Model Info, units, decimal, metros. Você pode alterar, claro, para centímetros, milímetros e tudo mais. Beleza? Valeu aí nesse primeiro vídeo.